Boa tarde a todos que nos estão assistindo, boa tarde aos que são alunos, aos que não são, aos que estão vindo pela primeira vez no Margarete Convidados. Espero que gostem dessa programação nossa, né, de Margarete Convidados. A gente procura trazer ótimos convidados, inclusive hoje, com esse tema que eu nunca trouxe antes. É um tema assim, que eu não vejo tantas pessoas levando, mas a partir do congresso do CRT, né, Conselho Técnico da Bahia, o Mahatma fez uma apresentação muito boa que mexeu comigo, muito boa mesmo. Falei, meu Deus, eu nem sabia que a agrimensura se encaixava, tinha uma beiradinha disso, né, uma fatia nesse bolo aí. E na apresentação do CBGEL aí com o Anderson, eu tive duas participantes que me fizeram perguntas sobre o ITR, o crédito carbono no ITR. Eu falei, não sei. Mas na hora, eu falei, mas está na hora agora de eu chamar o Mahatma para a gente falar sobre isso. Então, vocês já me conhecem, quem não me conhece, meu nome é Margarete Maria, sou da TGR Treinamentos, e apresentem-se Mahatma e Janderson. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Mahatma, sou técnico de edificações, técnico agrimensor. Tenho uma empresa de agrimensura junto com o meu sócio Janderson. Ele vai se apresentar também. Então, né, o crédito de carbono, para mim, eu sempre fui entusiasta desse mercado, né? Sempre vi essa questão da preservação ambiental e a geração de renda através da preservação ambiental como um fator, né, que pode impulsionar o desenvolvimento do Brasil. O que a gente sabe hoje que os níveis de poluição, né, eles têm aumentado. Então, o que a gente puder, né, trabalhar dentro desse nicho, né, que a gente possa, né, preservar e também olhar para o futuro, né, saber, tipo assim, nós estamos preservando o meio ambiente e, consequentemente, estamos também preservando as novas gerações que virão, né? Eu acho que isso deve ser debatido, que isso deve ser falado. E aí, assim, né, Só o pesquisando... Janderson aí, só para o Janderson se apresentar e você volta para falar. Janderson. Porque muita gente quer saber o que é o crédito de carbono, inclusive eu. Janderson. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Janderson. Primeiramente, agradecer a Margarete por esse convite especial, né, para a gente. Eu atualmente sou técnico, né, em agrimensura, sou um dos sócios aqui da Meridiano Geotecnologias, que hoje é composta por mim, pelo Mahatma e pelo Pedro também, né, que compõe o nosso quadro de sócios. Estou graduando também em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, aqui pela UFBA, em Salvador, e também sou técnico em agropecuária. Então, eu tenho, assim, uma ampla especialidade técnica, né, que me levou diretamente para a regularização fundiária de imóveis rurais e urbanos, né. Meu primeiro estágio foi numa empresa especialista em regularização de imóveis rurais e urbanos, você pode até conhecer, né, que foi a GNSS Engenharia. Comecei lá, ali no meu segundo semestre da faculdade, e lá eu desenvolvi, né, essa paixão pela regularização de imóveis rurais e urbanos, né. Hoje aqui eu atuo como especialista nessa área na minha empresa, né, na Meridiano, e eu sempre mostro para os proprietários, né, essa importância da regulação fundiária para os proprietários rurais, né, do quão isso é importante para a segurança jurídica para eles. E E essa hoje... regularização fundiária é o que está crescendo hoje em dia, o mercado que Com não tem como certeza. parar, né? Não existe uma maneira de fazer parar esse mercado de Sim, regularização fundiária. Eu sempre falo isso para meus alunos, não tem como. E você tem todo isso. tipo de serviço. E um deles, Mahatma, que você vai explicar para a gente agora, o que vem a ser esse crédito de carbono, que muita gente ouve falar, mas que muita gente fala por falar e não sabe o que é. O que realmente é isso? E Bom, como agrimensura, como assim, esses meus alunos, que não são alunos, esses agrimensores ou engenheiro agrônomo, seja quem for da área de gestão territorial, que está nos assistindo, como eles podem encaixar isso no serviço deles? Bom, né, explicando inicialmente o que são os créditos de carbono. Bom, os créditos de carbono nada mais são do que certificados, né, que eles representam a redução ou a remoção de uma tonelada de dióxido de carbono. A gente sabe que hoje as indústrias, né, locais com polos petroquímicos, né, eles emitem dióxido de carbono no processo de produção. E esse dióxido de carbono ele é responsável pelo quê? Pelos gases de efeito estufa.
Sabemos hoje, né, que hoje a gente vai ter a COP30 aqui no Pará, que vai ser em novembro, que esse tema também vai ser discutido sobre a questão da redução das emissões de gases. E esses gases de efeito estufa, né, eles são trazem uma preocupação enorme para as organizações que tratam de sustentabilidade. Por quê? Porque a gente tem a temperatura hoje, né, a temperatura do planeta Terra. Hoje, se você excede 1 grau, você chega a um nível que você não consegue mais retornar. Então, o pessoal vendo essa escala, que a temperatura do planeta estava aumentando, o aquecimento global, instituiu esses créditos de carbono, né? E nada mais são de que as empresas que reduzirem as suas emissões de carbono, elas poderão, né, gerar um crédito em cima disso. Aí você me pergunta, mas Rachman, como é que isso se vincula com a agrimensura? Bom, hoje a gente tem o mercado de regularização de imóveis urbanos e rurais. E no mercado de regulação de imóveis rurais, né, a gente hoje tem áreas que são declaradas, como o CAR, que o CAR tem que ter a declaração do CAR, tem que fazer o CCIR, ITR, etc. E nessas áreas, entendemos que há uma vegetação nesse local, que é a mata. Nessa mata, né, como a gente sabe, as árvores, as florestas, elas têm a capacidade de captar esse dióxido de carbono e, através dessa captação, é possível ter a obtenção do crédito. Esse mercado de carbono, né, hoje ele funciona, né, como um sistema de compensação, né, onde empresas e países que emitem mais gases de efeito estufa do que o permitido, eles podem comprar esses créditos de carbono de outras entidades, e esses créditos eles são gerados através de projetos que eles evitam e reduzem a emissão desses gases de efeito estufa da atmosfera, né? Hoje a gente pode obter crédito através de projetos de reflorestamento, de energia limpa e de tecnologias que fazem essa captura do dióxido de carbono. Muito bom, muito bem explicado. Mas vocês disseram aí que isso influencia ou tem alguma influência no CCIR e no ITR. Nós sabemos que nós estamos numa época muito crítica quanto ao cara, a gente não fala que a gente já conversou antes de começar a live, né, Janderson? Que o cara está no topo das irregularidades, né? Mas a gente sabe que o CCIR e o ITR não fica atrás. E como, Janderson, isso pode ser levado para o CCIR, para o ITR? Fale tudo que você puder sobre isso para a gente. Pronto, perfeito. Primeiramente, né, para a pessoa conseguir entrar nesse mercado de crédito carbono, ele não precisa exatamente só comprovar a existência dessas áreas preservadas e conservadas, né? Ele precisa comprovar a legalidade, titularidade e integridade ambiental e fiscal desse imóvel, ou seja, ter o CCIR quitado em dias, com as áreas ambientais, né, cadastradas no CCIR, que muitos proprietários não fazem isso, né, aí ter o ITR com as áreas ambientais também, né, cadastrar neles como APP, vegetação nativa, reserva legal, e no CAR, então, ou seja, o imóvel precisa estar cadastrado, essas áreas ambientais, nesses 3 cadastros, no órgão ambiental, no fiscal e no INCRA, para ele ter como comprovar que ele está legalmente regularizado, certo? E tudo isso averbado na matrícula do imóvel. Então ele vai conseguir trazer, né, para esse projeto, comprovar que ele tem um imóvel regular que está apto a entrar nesse projeto de crédito carbono. É interessante, né? Porque hoje em dia o proprietário ele não tem consciência de tudo que ele pode ganhar, tanto a área dele regularizada, como conversar também com um profissional que pode levar a ele a entrar nesse mercado de crédito de carbono, que às vezes nem ele mesmo saiba, não é? Sim, sim, com certeza. E muitos proprietários, né, ele tem ali o seu CR com a área ambiental, já no TR não tem. E no CAR já Isso. está outra área diferente. As áreas não convergem, estão distintas, Não. diferentes. E aí, quando vai chegar uma empresa para querer fazer um projeto de crédito carbono, vai ver essa confusão e não vai passar uma confiabilidade, né, para essa empresa aplicar um projeto de carbono nessa propriedade. Então é muito importante. Justamente. Ontem mesmo eu fiz uma live com meus alunos do CRTR e uma das perguntas foi essa. Como que eu sempre falo, vocês têm que iniciar pelo CAR,
Porque o CAR estando correto, você tem a área de reserva, você tem a área de ABP, que essa mesma área lá irá para o CCR e também para o ITR. Só que acontece que aquele jeitinho brasileiro de não querer declarar reserva, não quer declarar área de remanescente, não quer declarar APP, porque como se as imagens não mostrassem, como se as imagens não fossem mostrar o que a pessoa tem, porque essas imagens são de altíssima precisão, né? Então, tem imagens aí que não tem como a pessoa mentir. Mas quando é no CCIR, ele quer dar um jeito assim de declarar menos pastagem, porque às vezes não está produtiva, ele já quer ter mais área verde, e no ITR ele quer ter mais área verde ainda para obter mais desconto. E o profissional, ele não pode fazer o jogo do proprietário, porque às vezes, ontem eu falei na live, quando vocês pensam que vai defender, vocês estão ferrando a pessoa. Quando vocês pensam que está defendendo o seu proprietário, o seu cliente, você está dando jeito de se ferrar lá na frente. É com multas, cai na malha do ITR. E a nossa obrigação com profissionais honestos é essa. É como você disse, Jantos, é deixar a área do cliente redonda. Tem que ter a medição, tudo certo, tudo correto, e essas áreas, esses cadastros bem alinhados, né? Exato. Até porque, professora Margarete, para você fazer um projeto de crédito de carbono, você não basta somente você fazer essas declarações, né, em conformidade do ITR, CCIR e o CAR. Você também tem que certificar tudo isso dentro de uma organização competente. A gente tem um exemplo, a Verra, que é VERRA, né, é uma certificadora de crédito de carbono, e isso passa por auditorias até a validação, né, desse processo. Então, não é algo que vai ser, como é que eu posso dizer assim, obtido de uma forma célere, né? Ele passa por alguns filtros para evitar justamente as pessoas que querem tirar proveito disso, né? E, concomitantemente a isso, a gente traz também que esse crédito, ele é obtido, né, através de uma propriedade que ela está certificada, está com toda a sua parte cadastral correta, mas vamos pensar assim, a gente tem uma região que não tem uma vegetação nativa, não tem uma mata nativa, foi uma região que foi desmatada, teve um desmatamento irregular. É também importante a gente passar para o pessoal que é também possível obter crédito de carbono através do reflorestamento, através da recuperação de áreas de preservação permanente, como são as APPs, cursos d'água. Existem várias formas da gente obter créditos, inclusive também com incentivo à piscicultura, só que como eu trouxe, né, tudo isso dentro de uma área rural. Então, aí que evidencia, né, o papel do agrimensor, né, o papel do técnico agrimensor, do engenheiro agrimensor, nesse mercado. Então, assim, isso eu acho até bom, porque assim, sai daquele pensamento assim, que vai se dar um jeitinho, né? Porque sempre o brasileiro tem esse negócio, sabe? Acaba assim, ele confia que lá na frente ele dá um jeitinho, né? E pelo que eu estou vendo, tem uma empresa séria que cuida dessa parte, porque esse é um programa sério, o crédito de carbono, né? Então, não adianta chegar lá com a área, com um CAR, por exemplo, mal feito, é um CCIR que está improdutivo ou que está com problema, e nem um CAR que, pelo que eu entendi agora, assim, o fato de ele não ter uma área verde ali não quer dizer que ele esteja impedido. Ele pode usar isso também como uma maneira de recuperar um APP ou uma reserva ou não. Ou ele não entra assim, ele fala, não, eu não tenho área os 20% de reserva, um exemplo. Mas eu tenho uma área aqui que eu posso disponibilizar para crédito de carbono. É uma pergunta até meio besta, mas como eu realmente não entendo mesmo. Sim, pode ser feito um reflorestamento nessa área e pleitear, sim, a obtenção de créditos nessa área. Isso é perfeitamente possível, né? Desde... Pode falar, professor. Pode falar, Desde que se faça um projeto, né, por um profissional legalmente habilitado, essa propriedade, né, esse imóvel, ele esteja devidamente certificado, esteja a declaração esteja bastante
como eu posso dizer assim, translúcida, né? Sem nenhum tipo de nenhum problema. Isso é sem, possível. sem deixar dúvidas, né? E Exato, suponhamos, no caso de um reflorestamento, provavelmente vai procurar um engenheiro agrônomo, né? exato. E quem paga, assim, ele teria disponível uma parte de um crédito para isso, uma linha de crédito no banco, ou o proprietário tem que ele mesmo bancar essas despesas? É isso. Aí a gente entra, pode até entrar na parte também do crédito rural, né? Que você pode até, João, se você quiser falar um pouco do crédito rural, que assim, a gente sabe que quando a gente tem a questão de uma propriedade, né? Que está devidamente certificada, credenciada, tudo certinho, ela pode obter um crédito junto ao banco para financiar esses programas, correto? Pode ir, João, por favor. Isso, com certeza. Então, dá para perceber que, de um certo modo, tudo é interligado à regularização completa do imóvel. Que para a pessoa conseguir um crédito, ele tem que estar com o imóvel regular, o seu CIR irregular, ITR-K, seu georreferenciamento, né, que alguns bancos pedem. Então, tudo isso leva ao proprietário de ter uma certeza maior ainda que é necessário ter seu imóvel 100% regular, né? Para conseguir a maioria dos projetos, né, de crédito carbono, tem uma parceria muito forte com o engenheiro, né, ambiental ou florestal, porque precisa fazer um processo de inventário, ver se aquela área está com uma aptidão boa para fazer esse processo de crédito carbono, e tudo isso são custas, né, que o proprietário ou a empresa que está fazendo esse projeto vai custear. Então, tem muito esse acordo diretamente com a empresa, né, sobre esse custeio. Porque muitas pessoas podem pensar, eu tenho uma área aqui de reserva legal, uma área de versão nativa, e vou entrar, vou vender aqui como crédito carbono. Não é bem assim, tem que passar uma análise criteriosa, como a Mahatma me citou, por essas empresas credenciadas, para ver se aquela área está com aptidão boa para fazer, né, esse crédito de carbono. Então, eu poderia pensar que, por exemplo, se a pessoa tem uma reserva ali, e ele acha assim, que é uma área desperdiçada, entre aspas, né? Porque ele não pode estar Sim, desmatando, ele não pode fazer muita coisa, tem que ter uma licença. Então, poderia, por exemplo, eu falar para meus alunos: olha, se o seu cliente tem uma área de reserva, uma área de PP, que ele acha que está tendo um prejuízo, que ela só está servindo para desconto no ITR, você poderia conversar com ele e procurar ver a possibilidade de obter um crédito carbono. Poderia? Positivo, sim, positivo. Eu gosto sempre de salientar que a gente que trabalha na área de agrimensura, a gente nunca vai ser um trabalho a duas mãos, né? Somente tipo eu faço. É um trabalho que ele tem que ser compartilhado. Compartilhado em que sentido? Porque passa pela mão do agrimensor, passa pela mão do engenheiro agrônomo, passa pela mão do engenheiro florestal, passa pela mão também do advogado imobiliarista, que vai ser o responsável pela regularização daquela propriedade de forma extrajudicial ou judicial. Se tivermos pensando, no caso, em uma área de posse, né? Em uma área que você ainda tem que obter a Isso. matrícula. Então, é um trabalho que ele é feito digamos assim, a oito mãos, né? A mais de uma pessoa. Então, é sempre bom a gente levar isso, né? E até mesmo a gente que é agrimensor, que atua nessa área, tirar esse mito, né, que a gente está ali para rivalizar. Não, a gente está ali para todo mundo crescer junto, entendeu? E é essa também uma das missões que a gente tem aqui, né? Divulgar o trabalho da agrimensura, apresentar a variedade de locais de trabalho, que podemos fazer, né? E divulgar isso e também aprender com essas pessoas também, né? Que também tem coisas para também nos trazer. É Hoje, importante isso também. sim, sim. Hoje, atuamos aqui na Bahia. A gente sabe que a área destinada a reserva legal, no caso, é 20%. Só que a gente sabe também que na Amazônia já é 80%, entendeu? Então, assim, se a gente está pensando em um potencial econômico, o pessoal do norte eles talvez tenha um potencial econômico maior do que quem está aqui no Nordeste, né? Nessa região litorânea, que é a região de Mata Atlântica. Mas não impede que quem mora aqui na Bahia, quem nessa região de mata, quem vive nessa região de Mata Atlântica, também não possa obter esses créditos também, entendeu? Não posso também adentrar e usufruir dos benefícios desse mercado.
Porque também eu também não quero também pensar somente e trazer somente uma questão financeira. A questão financeira ela existe, mas também existe a nossa preocupação, né, com as gerações futuras, né, com as gerações vindouras, né, os meus filhos, meus netos, né, o planeta que eles vão viver, entendeu? Então também isso é importante trazer também. É importante mesmo, principalmente assim, que hoje em dia, quando se fala em meio ambiente, a pessoa já faz um link com política, né? E não é, na verdade, é uma preocupação que todos nós devemos ter, independente de partido político, de que bandeira defende alguma coisa, mas sempre acho que é isso, mas na verdade não é. E é muito importante, você falou nessa parceria, né? Porque a gente não é somente as nossas mãos, a gente não é uma ilha, né? Profissional nenhum é uma ilha que vive isolado, que acha que sozinho faz. Então, já basta assim que enfrenta problemas com concorrentes desleais, que eu acho que não deve entrar nem em pauta. Eu acho que se a pessoa está concorrendo deslealmente com valores, né? A gente sabe que essa área nossa é meio prostituída, e a pessoa às vezes se preocupa com quem está lá embaixo, fazendo serviço mal feito, cobrando mal e tal, e deixa de se preocupar com esse tanto de serviço, de trabalho que tem para oferecer, que pode aumentar o número de clientes e o tamanho do escritório e quantas pessoas que estejam ali trabalhando em conjunto, como vocês dois estão, e tem advogada, né, e tudo. Então, a gente precisa de parar, às vezes, com esse pensamento, porque a gente está preocupado só, deu um preço de 10 mil, a pessoa cobrou 2 mil, então, assim, esse acaba se tornando um pensamento pequeno. Vocês concordam comigo? Então, o que é um pensamento grande profissional? É isso que você está falando, é buscar o seu cliente, mostrar para ele, olha, você tem aquela área de reserva, vamos tentar um crédito de carbono, vamos tentar, para ele não se sentir também que está desperdiçando a área, que está deixando aquela área de lado, eu tive que deixar 20%, agora não sei o que faço com ela, fica inútil, então ela não está inútil. Eu vou trazer umas perguntas para vocês aqui dos participantes. A Thalita perguntou o seguinte, mas em regiões como a minha, sul de Minas, já é área como a PP, ainda assim podem servir para o projeto? Como orientar o proprietário? Como funciona o processo? Ótima pergunta, é isso mesmo, como funciona? Você já deu uma dica, né, que tem que estar com o imóvel regularizado e tudo, mas tá, como que funciona isso tudo? Exato. Você precisa também, né, buscar fazer a questão do inventário florestal, é uma parte assim imprescindível, porque dentro desse inventário florestal vai ser onde você vai explicar, onde você vai apresentar as diretrizes que vão balizar o seu projeto de crédito de carbono, né? Porque, por exemplo, essa área em específico, ela vai ser um reflorestamento, ela vai ser uma recuperação de APP, tipo, e no que é que ela vai se enquadrar? Então, isso é importante ter isso definido. Depois que toda essa parte estiver consolidada, né, aí a gente faz o quê? Faz a apresentação de todo esse projeto, né, para obtenção desse crédito para uma unidade, né, certificadora, que eu citei o exemplo da Verra. Vocês podem aí colocar verra.com, verra.com, vocês vão ver um- uma entidade certificadora de crédito de carbono. Lá, as pessoas elas submetem o projeto dela, obviamente que se enquadrando nos requisitos que eles pedem, né? Questão profissional habilitado, apresentando como é que vai funcionar, como é que está lá a questão de inventário florestal, o projeto em si, o que é que vai ser realizado para compensar essas emissões, entendeu? Ou para reduzir essas emissões, apresenta essa unidade certificadora e, a partir dali, ela faz o trâmite de todo o processo. É um processo bem robusto, né? Porque ele tem que comprovar todos esses cadastros que têm que estar regularizados, então ele vai levar a CCIR, vai levar a ITR dos últimos 5 anos, penso eu, e o georreferenciamento. E, além de tudo, tem esses estudos de solo, né? Que você disse que é feito esse inventário florestal. Então, assim, é um processo bem robusto, né? Aí vocês, Isso. no caso de vocês montam esse processo, vocês têm as parcerias, aí vocês montam o processo e o proprietário leva ou vocês dão entrada nesse processo lá no Verra? Na verdade, a gente sempre, como eu falei para a senhora anteriormente, né, o trabalho é um trabalho a 8 mãos. Então, num caso de certificação desse tipo, é o caso que a gente trabalha com os nossos parceiros, né, para fazer essa certificação. O exemplo da pessoa que fez a pergunta, né, por exemplo, assim, é porque é bom a gente
passar alguma métrica, né? Alguma métrica que é utilizada para fazer esse cálculo dessa redução de emissões. Por exemplo, como é que a gente consegue fazer o cálculo da biomassa de uma região ali que tem aquela vegetação nativa, para a gente verificar quanto é que a gente está conseguindo fazer essa compensação? Normalmente, essas entidades certificadoras, elas já adotam uma fórmula para fazer esse cálculo, que eles levam em consideração, no caso, né, o tipo da floresta, né, o bioma que está ali, o diâmetro da árvore, o diâmetro médio dessa árvore, a altura dela, e ali, quando você faz esse cálculo, né, você consegue ter uma noção, por amostragem, quanto aquela área ela consegue reduzir ou fazer essa captação de carbono, entendeu? Em toneladas daquela área. Por exemplo, assim, a fórmula, por exemplo. Como é a fórmula? A fórmula, ela é... Eu posso compartilhar a tela aqui, professora, para mostrar Pode, aqui. claro, pode compartilhar, até é bom. Esse aqui foi do meu Já seminário de compartilhei. agrimensura, né, que eu utilizei lá. A fórmula, né, do IPCC para cálculo de biomassa, né, ela leva em consideração esses fatores aqui, ó. O A e a incógnita A e B, né, são constantes que elas variam de acordo ao tipo de floresta, entendeu? Leva em consideração, no caso, o diâmetro da árvore. E aí, quando você obtém esses dados, a gente consegue saber quanto é a biomassa acima do solo. Depois a gente faz um avanço onde a gente pega essa biomassa acima do solo e multiplica por um fator. Normalmente, né, esse fator que eu coloquei aqui, que é de 0,47, ele representa, né, a fração de carbono que está contida nessa biomassa seca. Então, aqui a gente consegue obter, né, quantos quilos ou quantas toneladas, né, está havendo, né, essa redução dessa emissão, né? Isso aqui é só um balizador. Recentemente, eu conversei com um profissional que é do Acre, e ele também atua nessa parte de crédito de carbono, e ele me apresentou uma coisa que eu não sabia, que era que ele conseguiria obter crédito de carbono através de uma planta aquática chamada Zolapinata elemina. Essa planta, como é que ela funciona? O projeto de carbono dele era assim: ele tinha essa planta, que é uma planta aquática, ela consegue multiplicar o volume dela em até 30% por dia. Ou seja, você faz o plantio dela em um rio ou um tanque de água, assim, um tanque de água, né, de um leito de um rio, digamos assim, e ela vai conseguindo se multiplicar. Essa planta, ela pode ser utilizada para a alimentação tanto de peixe, quanto também na alimentação do gado. Foi verificado que a utilização desse tipo de planta na alimentação do gado houve uma redução da emissão do gás metano, porque a gente sabe que um dos principais vilões, né, dessas emissões de gases de efeito estufa, né, é o gado, né, através, quem sabe que o gado, ele tem as flatulências dele, né, a gente sabe que o gado, ele tem as flatulências dele, e isso tem emite um alto nível de gás carbônico. Foi observado que a alimentação do gado com esse tipo de planta, né, você também tinha uma redução. Então, aquele pecuarista que tinha aquela fazenda que cultivava gado, ele conseguiu reduzir a emissão de gado, a emissão de gases de efeito estufa, através da implementação desse tipo de planta na alimentação do gado. Então, são várias opções, são várias coisas que podem ser aplicadas, né? Que podem ser projetos que você pode criar através disso. Não sei se eu cheguei a responder tão bem a pergunta, eu tentei trazer de forma ampla, né? Mas... Não, é isso mesmo. É o que é que ela pode levar, principalmente para o proprietário. É isso que eu estou falando. Foi uma das opções, essa que eu nem sabia da existência dessa planta. Não sei se ela é regional, se ela é do norte ou não. Deve ser, do né? Acre.
do Acre, né? Azolapinata e Lêmina. Vocês podem pesquisar, vocês vão. Eu nunca tinha visto falar. A Andréia perguntou o seguinte. Boa tarde, excelente tema. Dúvida: qual o tamanho mínimo de área de floresta nativa para participar do mercado de crédito de carbono? Ótima pergunta. Qual o tamanho mínimo dessa área? Deixa eu ver aqui. Qual é o tamanho mínimo da área de floresta nativa para participar do mercado de carbono? Tamanho mínimo, né? No Brasil, assim, o tamanho mínimo de área de floresta nativa para participar do mercado de... Assim, o tamanho mínimo, ele vai depender muito da... A gente sabe hoje que o INCRA, ele apresenta que a área mínima, né, de imóvel rural, o parcelamento mínimo é de 1 hectare, né? Então, seria, teoricamente, trabalhado em cima disso, né? Uma porcentagem em cima dessa área mínima. Em cima da fração mínima, né? Em cima da fração mínima, positivo. Ótimo. Então, se hoje está 1 hectare, seria, vamos pensar assim, 20% dessa área, né? Mas não tem, porque como você, André, você trouxe em área mínima, né? Você pode ter uma área aqui de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados. Você pode fazer o seu projeto em cima dessa área de 2.000 metros quadrados. Teoricamente, não teria uma área mínima, teria em si a questão do que você pretende desenvolver nessa área em específico. Tá. É o que e nem quanto, né? Não quanto, né? O que, né? Ela disse também que também gostaria de saber a média de remuneração que pode ser atingida segundo o tamanho da área inserida ao mercado de crédito de carbono. É assim, enfim, qual o retorno financeiro, né, André, que isso daria para quem está trabalhando nessa área? Quem entendi foi isso, né? Isso. Hoje, no mercado de carbono, há 2 mercados. Há o mercado voluntário e há o mercado regulado. Esse mercado voluntário, hoje, ele remunera em torno de 20 a 30 reais, né, a tonelada de carbono. Só que a tonelada, né, de que você, a redução de carbono, o que você deixa de emitir, né? Você tem um projeto, mas meu projeto, ele reduz 8.000 toneladas de carbono por ano. Aí você faz um cálculo assim, em média de 8.000 vezes 30, daria algo em torno de 240 mil reais, né? Esse é um projeto aí de médio porte. Um projeto de pequeno porte que você conseguisse reduzir 1.000 toneladas de carbono, daria, vezes 30 mil reais por ano que você conseguiria de ter essa rentabilidade. Isso a parte do escritório ou a parte do proprietário? Essa remuneração? É para o proprietário ou para quem está fazendo o projeto? É para o proprietário. Para o proprietário. Isso, para o proprietário. Muito bom. E eu falei também sobre o mercado voluntário e o mercado regulado, né? E, assim, falando sobre o mercado regulado, hoje a gente já tem a lei, já, né, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões de Gases de Efeito Estufa, né? Que ela foi sancionada em dezembro de 2024. Então, a gente já vê também o governo federal de olho nesse mercado, né? E já dando os primeiros passos, né, para fazer a regulação, já dando os primeiros passos na regulação desse mercado. Então, pode falar, professora. Não, é isso mesmo. Tem a pergunta da Thalita, né? Olha que pergunta boa. Tem algum curso específico para trabalhar com os créditos? Olha a oportunidade de você já fazer um curso aí sobre isso. Olha, não temos curso ainda, mas a gente pode indicar alguém? Pode, é claro. Pode indicar. Vocês podem procurar aí, né, na internet, professor Zanqueta, doutor Zanqueta. Doutor Zanqueta. Isso. Inclusive, ele faz workshops, né, nessa parte de mercado de carbono. Ele é uma referência assim, no Brasil, no que tange, né, a esse mercado. Doutor Zanqueta. Zanqueta. Você anotou aí, Thalita, e os demais também. Olha aqui, Raniele Souza. A Meridiano é uma das melhores equipes de geotecnologia que já vi. Parabéns aos envolvidos. Olha, a Meridiano eu não sei, mas o Mahatma eu conheço. Eu conheço ele há 3 anos, desde que eu participei a primeira vez lá do Congresso da Bahia, graças a Deus, né?
3 anos de congresso, 3 anos que eu sou convidada, e as pessoas que conhecem o Mahatma é só elogios para ele, pela pessoa dele, e se ele é sócio do Jantos, é claro que eles não escolheram uma pessoa que é menos, né? Ou é igual ou melhor, né? A gente que escolhe um pior para sócio, né? Não, mas aqui tem um Pedro também que também não está presente também, mas aqui é um trio, né? Todo mundo aí. É isso mesmo, um trio que conversa bem assim sobre a responsabilidade que a gente tem perante o imóvel do proprietário, né? E Sim. também tá. O Alessandro falou que ótima pergunta para André sobre a área mínima. O Edinaldo Carvalho, boa tarde. Gostaria de saber em valores. Exemplo, 100 hectares, possui 20 hectares de cerrado fechado, que pode ser transformado em crédito de carbono. Entenderam? Ok. Gostaria de saber em valores. Possui 100 hectares, possui um cerrado fechado. É isso. Aí, nesse caso, qual seria o projeto que seria desenvolvido? Seria um projeto de reflorestamento? Seria um projeto de aproveitamento dessa área? Porque se a gente for, no caso, fazer um inventário florestal dessa área de cerrado, a gente faria o quê? Faria um cálculo com base na biomassa, né? No que essas árvores captam. A gente sabe que a vegetação de cerrado, ela não é semelhante à vegetação da Mata Atlântica. Então, talvez não seja tão vantagem fazer um inventário florestal dessa área, e talvez seja necessário você fazer ou buscar um outro projeto para isso, seja na redução de emissões através da pecuária, seja da obtenção de créditos através da recuperação de alguma área degradada, seja através, né, até mesmo porque a gente sabe também que a pecuária, né, ela também contribui para um processo de desertificação, porque assim, eu pensei em cerrado, eu penso muito em pecuária, porque a gente sabe que essa zona, né, o pessoal usa muito para pecuária. E a gente sabe que o gado, quando ele está ali na terra, né, ele vai pisoteando e acaba que a terra ela vai perdendo a sua capacidade, aqueles nutrientes que ela tinha, entendeu? Que ela tinha. Então, pode também ser desenvolvido um projeto acerca disso. Então, assim, essa área de cerrado fechado, ela pode ser transformada em crédito, mas ela pode ser direcionada para outra linha. É isso? Seria isso? Pode ser. É porque a vegetação de cerrado, professora Margarete aí na aula, como eu falei, ela não tem assim, né, a vegetação não é tão densa quanto a área de Mata Atlântica, quanto a área de floresta amazônica, entendeu? Então talvez não seja tão vantajoso. Talvez seja o caso de explorar um outro caminho, entendeu? Da obtenção desses créditos. Pelo cerrado em si, né? Isso. Hoje tem pessoas, né, que fazem essa parte do reflorestamento, entendeu? Você pode se desenvolver um reflorestamento, né, para ter um adensamento dessa região. Obviamente que essa parte aí eu já estou já me ousando a falar, que eu não sou engenheiro agrônomo, nem florestal. Mas, assim, a gente está aqui nessa live, né, eu me encontro aqui justamente para também pensar, né? A gente tem que pensar fora da caixa, né? Será que não é possível haver um adensamento florestal nessa região e você possa impulsionar o seu projeto? Né? É algo que pode se pensar. O Alessandro perguntou como é feita as tratativas do contrato entre as partes para o crédito, algo específico? Exemplo, a propriedade precisa seguir alguns requisitos, etc. Essa parte, Janderson, eu acho que vincula muito com a parte cadastral. Se você puder explicar melhor, por favor. Pronto. O primeiro passo, né, é ter o imóvel mais regular possível. Ter o CCR, TRK, tudo isso averbado na matrícula do imóvel, certo? Para que o proprietário passe a maior segurança jurídica possível desse imóvel que ele tem em dias. E a parte do contrato, né, dessa empresa que vai conciliar essa parte do crédito carbono com outras empresas, né? Porque eles meio que intermediam, né, essa venda de crédito carbono com grandes empresas, como Microsoft e outras empresas que compram esse crédito carbono. Então, os requisitos é esse, basicamente ter uma propriedade regular. Quanto mais regular, melhor e mais transparente ele vai conseguir passar essa confiança, né, para essa empresa que vai fazer essa intermediação do crédito de carbono.
No caso, por exemplo, a Verra, que tá até, ela é uma empresa, mas não, nem isso que eu quero perguntar. Ela é uma empresa ou ela é uma intermediária, onde vai ter uma outra empresa que vai ser realmente responsável? Ela é assim, tipo intermediária ou não? Ou ela já é a própria empresa que vai fazer o contrato com o proprietário? Então, a Verra, né, ela é uma organização sem fins lucrativos, né? Ela gerencia, né, e também ela também certifica os créditos de carbono, né? Só que a Verra, ela certifica somente para aqueles que estão no mercado voluntário, entendeu? Quem está no Ah, mercado voluntário, a Verra ela faz essa certificação dos créditos de carbono. então, se a pessoa já estiver. Mas mesmo então, assim, o fato de ele ser voluntário, não sei nem se minha pergunta é boba, mas se for, fala aí. Mas, por exemplo, o fato de você falar, não, ele vai entrar como voluntário. Por quê? Porque isso vai trazer um benefício para o imóvel dele, né? Sim. Mas isso, ele vai ter remuneração sobre isso ou não? Ou seria uma É, maneira, por exemplo, de ele sair de uma situação de um desmatamento ilegal que já houve ou não? Não tem nada a ver. eu não consegui assimilar direito a sua pergunta, professor. Acho que nem eu gostaria de fazer direito. Por exemplo, assim, a pessoa tem uma área ali que, por algum motivo, foi desmatada, mas ela quer sair dessa situação irregular, né? Então, ela Certo. pode, assim, como você falou assim, que tem a opção voluntária. Esse voluntário seria assim, não, eu vou disponibilizar para ter o reflorestamento aqui, depois vou passar para disponibilizar para crédito de carbono. Seria mais ou menos isso, voluntário ou não? Isso. O mercado de voluntário é quem realmente se voluntaria para participar desses programas, né? Um programa de obtenção de crédito. Então, é algo assim, vou me voluntariar. Só que, e o mercado regulado é o quê? É as empresas que serão obrigadas a fazer, participar, né, desse sistema de controle, né, de emissões de gases de efeito estufa, entendeu? Ou seja, vamos pensar assim, aqui em Camaçari, na Bahia Camaçari, a gente tem a Bracel. A Bracel é uma empresa que trabalha com celulose, ela tem um alto nível assim, né, de poluição, há uma poluição da parte fabril dela. Então, assim, se ela ultrapassou, digamos assim, 100 mil toneladas de emissão de gases de efeito estufa, né, de dióxido de carbono. Diante disso, ela já se enquadra no mercado regulado, que foi instituído pela Lei 15.042, que eu falei um pouco antes. Então, voluntário é quem se voluntaria. Eu não tenho uma obrigação de estar dentro desse mercado, mas se eu quiser criar o meu projeto e participar, eu posso. Só que tem Ah, empresas, né, que por essa lei que eu mencionei anteriormente, a 15.042, ela já tem essa obrigação legal de estar dentro desse sistema, né, de crédito de carbono. até estou vendo aqui pelo site da Verra, Verra, né, que ela é org, né? Isso, Verra.org. Tá, eu vou colocar esse link para o pessoal do YouTube. Não sei se o Arlen colocou, mas vou colocar ele aqui. Quem quiser olhar, gente, o link é esse aqui. Vou ver quem mais aqui. Rafael, existe alguma lei específica que orienta e regulamenta o projeto de crédito de carbono? Acho que é um que você acabou de falar, 15 mil e... Exato, vou repetir ela aqui. Rafael, existe sim, é a Lei 15.042, de 11 de dezembro de 2024. 2024. Ela, Ela é recente, né? e isso foi, porque, tipo, tem a questão da COP30, né, que a gente sabe que vai acontecer agora aqui no Pará, né, que vai ser agora em novembro. Então, você tem os objetivos, né, os objetivos ODS, então o governo brasileiro juntamente com os estados e municípios, eles estão correndo para atender esses objetivos o mais cedo possível, né? Porque a COP, para quem não sabe, a COP 30, né, e até mesmo a questão do crédito de carbono, foi instituído pelo Protocolo de Quioto, né? Onde foi abordado sobre a questão do desenvolvimento sustentável, entendeu? Para parar essa questão das emissões de gases de efeito estufa de forma desenfreada. Então, isso foi feito em uma assembleia na ONU e ali os países eles vão definindo objetivos. A gente precisa reduzir as emissões de gás carbônico.
a gente precisa reduzir em 50% até 2050. E esses objetivos, eles são alinhados com as projeções essas projeções que existem em relação à temperatura do meio ambiente, ao aquecimento global, para a gente conseguir reduzir isso em quanto é tempo, porque vai chegar um momento que não vai ter mais retorno, entendeu? E essa lei que eu falei, eu mandei, né, a lei 15.042 de 11 de dezembro de 2024, nela, vocês também vão poder verificar, né, quem está dentro desse mercado regulado, né? As empresas que se enquadram no mercado regulado e têm a obrigatoriedade, né, de estarem, de se adequarem, né, ao que dispõe nela. Hum. É bem recente a lei, a gente veio falar há tanto tempo, né? Demorou para Sim, regularizar, então, né? sim, sim. Viviane diz que. Viviane Imóveis Limitada. Boa tarde. Temos o exemplo de aproximadamente 200 hectares de Mata Atlântica. Em torno de 10% é usada, restante mata nativa. Consigo fazer projeto para obtenção de crédito, custo e valor de receita. Deve ser isso, custo e valor de receita. A Mata Atlântica ela é muito séria, é muito preservada demais, né? Tudo que toca para a Mata Atlântica tem umas é meio diferente, né? Nesse caso dela aí. É possível fazer, né? Desde que, como eu falei, né, faça o inventário florestal, elabore o seu projeto, faz projeto de reflorestamento, você vai com um processo de redução de carbono através da floresta, da vegetação nativa existente. Então, é preciso balizar esse pensamento do que é que o projeto vai ser, o que é que o projeto vai ser desenvolvido, e aí sim você consegue implementar. Custo e receita. Eu não consigo mensurar isso, mas seria acredito assim que pela área seria um valor bastante considerável, tanto para quem for fazer o projeto, quanto também para o proprietário que vai obter esses créditos, né? Porque depende de inúmeros fatores, né? Como eu falei, depende da questão do diâmetro das árvores, de como é que se encontra a vegetação, porque a gente sabe que a Mata Atlântica, né? Mesmo ela tendo a sua robustez, há áreas que ela está bastante desmatada, e isso pode me impedir de dar um grau de precisão de valor, então eu prefiro essa parte assim não tratar. Depois esse site aqui que você informou aqui. Vou pôr aqui. Então, vamos lá. A próxima pergunta da Andréia. Qual é a média de toneladas de CO2 por hectare de floresta nativa preservada no bioma Mata Atlântica? É porque ela é de Mata Atlântica, ela é de São Paulo, né? Sim, deixa eu falar para ela um instante. Tem uma tabela, é? Não, é que eu fiz uma projeção na minha última apresentação, entendeu? E aí. Não, me deu um minutinho só. Esse valor ele vai depender muito do grau de conservação também, né? O pessoal pensa, tem a Mata Atlântica, mas às vezes não é uma área 100% preservada, né? Já teve algum tipo de desmatamento. Então, tudo isso pode influenciar negativamente nesse valor, né? Exato. Porque eu tinha feito algumas pesquisas antes, né, para ter mais ou menos um baseamento de quanto era pago, né, e quanto produzia uma área ali de Mata Atlântica, que é o que tem mais aqui nessa parte do litoral aqui da Bahia, e ficava em torno de 5 a 10, né, toneladas de CO2 por hectare por ano. Era uma média que, segundo alguns estudos feitos, né, pela BNDES, que era essa média de CO2 gerado, né, nessa atividade aí, nesse local bom, né, consideravelmente. Mata Atlântica bem preservada, árvores densamente mais grossas, né, que tem um grau de geração de crédito carbono maior, né, então tudo isso vai influenciar positivamente nessa quantidade. Tipo, Exato. não é uma estimação 100%, por isso quem vai dizer é o próprio relatório, o inventário e a empresa, né, que vai ficar responsável por fazer essa certificação. Ela vai dar exatamente a quantidade, né, de
toneladas por ano que cada hectare dessa área vai conseguir produzir. Ótimo. Exato. Mas você pode, Andréia, você pode pegar também a fórmula que eu apresentei aqui, entendeu? E fazer e mensurar, né, quanto é que daria, né? Que você vai verificar a questão do diâmetro da árvore, você vai verificar o bioma que ela se enquadra, entendeu? E aí você consegue ter uma projeção de quanto é que essa região está conseguindo reter, né, de carbono, de dióxido de carbono. E assim verificar a questão dos créditos. Lembrando que uma tonelada de dióxido de carbono que não é emitida, né, equivale a um crédito de carbono. A cotação média hoje na faixa de 20, 30, 50 reais nessa faixa. Então, Não sei se o senhor falhou, se parecia de falar isso, mas não sei se falhou, acho que não, né? Uma pergunta do Murilo Bueno, não sei se é o Murilo Bueno, meu aluno do curso de proprietários. Se for, seja bem-vindo, Murilo, mas se não for, bem-vindo também. Talvez seja um pouco fora do assunto, mas existem projetos nessa área de produtores de água fora dos programas governamentais? Eu, sinceramente, eu não sei, mas talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa. essa parte de produtor de água é mais quem está ali com a ANA, né? Isso que tem que tem a outorga de água, correto? Seria isso? Essa Eu parte de pensei produtor. também. Murilo, mas se você puder explicar mais um pouco para a gente o que seriam esses produtores de água, seria bom para eles e também para quem está aqui assistindo a gente, porque, de repente, é mais algo a ser acrescentado para os proprietários, né? A André fez uma pergunta interessante. Onde paga-se melhor pela tonelada de CO2 no mercado regulado? Onde Só paga-se. recapitulando, Vai lá, Júlio. Vai lá. eu tinha visto uma reportagem sobre a pergunta, tipo, do Murilo, não foi que ele fez, sobre os produtores de água, e se eu não me engano, é um programa, né, onde tem um incentivo da ANA aos produtores rurais ou proprietários rurais a fazer ali como que fala, preservar recursos hídricos, ou seja, nascentes, rios, né, um projeto para conseguir preservar mais essas fontes de águas naturais, que são chamados produtores de água. Eu ainda não sei se é regulamentado, se recebe alguma quantia, né, esses produtores, né? Ainda não cheguei a pesquisar profundamente sobre isso, mas sei que existe esse programa. Pronto. Já que você falou em nascente também, as pessoas não têm consciência de que podem também oferecer serviço para as prefeituras fazendo o levantamento das nascentes do município, né? E é um Exatamente. trabalho que as prefeituras não sabem a importância de saber onde estão localizadas as nascentes, quantas nascentes, quais são as nascentes do município. Então, é um serviço que, às vezes, o proprietário da área foge de saber isso, né? O Murilo falou, os produtores de água... eu mesmo, Murilo, que bom você aqui na live, meu aluno aí do curso proprietário, né, Murilo? De vez em quando eu mando algumas novidades para ele, algumas boas, outras não, né? Então, ele falou assim, os produtores de água existem muitos programas municipais. Eu sei que a Ana coordena esses programas. Pronto. Eu só vou recapitular só um pouco para a pergunta da Andrea, que ela perguntou, né, quanto é que está pagando no mercado regulado. Isso. Isso. Nesse mercado regulado, se você for negociar créditos, né, através do mercado europeu ou o mercado dos Estados Unidos, né, eu fiz uma pesquisa aqui rápida também, até para dar uma reverificada, né, eles estão pagando no europeu algo em torno de 70 euros a tonelada. E nos Estados Unidos de 20 a 40 dólares, entendeu? Isso no mercado regulado. Porém, é óbvio que você também tem que se adequar, né, para poder conseguir negociar esses créditos dentro desses mercados. Muito bom. Então, vamos lá O Murilo. Foi só porque eu vi a pergunta dela e eu tipo, Não, falei assim, não, foi eu tenho que bom responder. para ficar para trás. Já trouxe a resposta. Agora, transformar os 70 euros, vamos ver qual que é mais, né? Qual que compensa Isso. mais. E a pergunta do Murilo, qual foi mesmo? Foi da produtores de água, né?
O produtor de água existe, tem muitos programas municipais, eu sei que a Ana coordena esses programas. Isso. Até completou aqui, as PCHs também poderiam incentivar esses programas. Sim, com certeza. Acho que hoje não tem essa grandiosidade de incentivo tão grande, né, para ter essa preservação das águas, né, dos recursos hídricos. Acho que será uma pauta que poderia ser mais abordada e mais abrangida, principalmente com os produtores rurais e bater mais aí na tecla das APPs, né, para ter aquela preservação daquela área que tem nascentes e rios, que hoje muitos produtores têm essa desinformação, né, sobre essa importância e acaba muitas vezes desmatando, né, áreas de APP e acaba prejudicando a própria população da região. Então, é algo muito importante. Inclusive, ele falou que os PCHs também poderiam incentivar esses programas, como você disse, né? Não tem uma preocupação a nível de governo, de deputados que podem levar esses projetos e ficam preocupados com tanta coisa, menos o que pode ajudar. Por exemplo, principalmente que o Brasil tem muitos estados que passam falta d'água, né? Que tem problemas de água. Não é o caso nosso aqui às vezes, mas tem muitos que a gente sabe que tem esses problemas. E como eu Exato. disse, né, Murilo, você concorda comigo, Murilo, você como proprietário, que as prefeituras não preocupam em fazer o levantamento dessas nascentes, onde que pode melhorar e ter esse inventário das nascentes, os imóveis, quanto de nascente que tem ali no município. E a gente vê assim, que a prefeitura, na verdade, ela não tem preocupação com nada que se trata de imóvel rural. Algumas podem até ter, mas são exceções. A gente não vê a prefeitura preocupada com nada. Por exemplo, nós estamos no ITRI. Tem estado, por exemplo, como o Acre, que nem mandou o valor venal do imóvel, o valor da terra nua, aliás. Estado como Alagoas enviou de 4 municípios. Como que o Acre, tantos municípios, não envia de um? O estado de Goiás, Minas e Mato Grosso foi o que mais enviaram o valor de terra nua. E aí, depois chega a época do ITR, o que acontece? Aqui em Goiás mesmo, estamos com um problema desse, Jânio, você que trabalha com ITR. Eu tenho uma aluna que ela mora em Palmelo. O Murilo sabe onde é. Quem é de Goiás também sabe. Palmelo. Palmelo fica a 5 quilômetros de um município que se chama Santa Cruz, a 14 de outro que se chama Pires do Rio, e a mais ou menos uns 30, um pouco mais de Cristianópolis, enfim. Ela nem dessas todas, somente ela não tinha como ela pegar. Assim, vou pegar de Santa Cruz. Não tem. Vou pegar de outro município. Não tem. E nós fomos fazer uma média ontem, assim, a diferença que tem entre Cristianópolis com uma outra que está próxima dela, assim, não justifica muito, né? Então, você vê assim que, às vezes, o agrônomo tem preocupação de ver realmente aquele solo, quanto que é, mas tem uns que, ontem mesmo na live, um aluno me falou assim, como que pode, não foi nem na live, foi depois da live, um estado da Bahia, inclusive, que ele falou, um estado da Bahia, um município colado no outro, uma diferença horrorosa de valor de terra nua. Então, assim, a gente não vê essa preocupação. Então, assim, o produtor rural, que é o que mantém o país, ele é o que tem menos pessoas preocupadas com ele, a pessoa preocupa muito mais com outros problemas do que com o que está pondo o alimento na nossa mesa, né? Então, assim, eles ficam a ver navios. Tem, por exemplo, você não veio falar sobre propaganda sobre o crédito rural, com o que pode levar de benefício, por exemplo, vai prorrogar o georreferenciamento, não vê o atraso que isso é para o país, a prorrogação de um georreferenciamento, aí fala, é caro para o proprietário, como que é caro ele gastar 20 mil para regularizar uma área de 2 milhões, 3 milhões? Então, assim, é muito contraditório tudo isso, né? E chega ao ponto que tem linha de crédito para georreferenciamento, mas ninguém fala nisso. Então, assim, ele não tem o dinheiro para fazer, mas ele tem que regularizar a área dele, porque se não regulariza, daqui a um dia ele perde ela por uma bobagem. A gente está vendo aí pessoas, proprietários, perderam a área por bobagem. Às vezes você tem a de CCIR, um CCIR mal feito, a área tem produtiva, alguém dá um cochicho ali no ouvido de alguém que sabe que está improdutiva, e o proprietário perde a área, às vezes até por um CCIR mal feito, né? E quando o governo vai pagar, ele paga pela área que declarou no ITR. Aí no ITR, o coleguinha lá que quis proteger o proprietário, como eu já disse, proteger entre aspas, porque toda vez que alguém quer proteger o proprietário, ele está ferrando ele.
Melhor é ser verdadeiro e levar a coisa certa. Então, o que acontece? Ele declara ali o valor venal do imóvel pelo mínimo que ele pode, o mínimo do mínimo, ignorando valor, qualquer valor, e quando ele vai receber por uma indenização, vai pelo valor que está declarado no ITR. Então, assim, é muito sério isso, né? Então, vamos lá. E outra coisa, professor, você vai, Anderson, é só porque eu queria vou trazer um ponto que a senhora trouxe sobre a preocupação dos estados e municípios em relação à preservação dos cursos d'água. Hoje, a gente tem o Pará. Pará hoje é uma referência em relação à crédito de carbono. Não somente porque a COP está sendo sediada lá, mas eles já venderam já quase um bilhão de reais em crédito de carbono. E também fizeram um acordo de coalizão de 180 milhões de reais, né, para a venda de crédito de carbonos, voltada à parte da preservação da floresta. Eu até mandei o link aqui, se a senhora também puder disponibilizar para o pessoal, porque eu acredito que, assim, a gente sabe que não é uma crítica à questão governamental, mas a gente sabe que no governo, né, as coisas que passam, a questão do Estado, né, às vezes demoram um pouco para engrenar. Mas a gente já tem um Estado como referência, né, que já está atuando nesse processo. Desculpe a interrupção. Não, Só foi só para eu não perder o fio aqui do pensamento. Não, tá. Então, vou colocar o link aqui. Vamos voltar às perguntas aqui. O Alessandro, em média, quanto tempo demora, em média, entre o início do processo e o recebimento dos créditos? É uma boa pergunta. É demorado? É tipo INCRA? Como que é? Ou é tipo INCRA que o processo chega lá, você tem que esquecer dele? Entendi. Então, essa parte aí, entre início e recebimento dos créditos, essa parte a gente não consegue, dar uma precisão. Se vai ser com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 ano e 6 meses, não dá. Porque isso aí depende do órgão certificador, né? O órgão certificador, ele que é que vai dar todo o trâmite do processo. Óbvio que pode ocorrer, às vezes, no tempo médio de 1 ano, mas também pode levar um tempo superior a esse. É um pouquinho demorado, né? Mas é muito estudo, né? Que é feito, né? Pelo que eu estou vendo, é bem sério isso aí, né? Sim. Sim. E tem várias etapas, né, para conseguir chegar ao ponto de vender, fazer a venda desse crédito carbono, que vai ter ali o estudo de viabilidade, né, do cálculo do crédito carbono, aí vem o inventário florestal, porque a depender do tamanho da área vai ser um processo muito demorado, né, essa parte do inventário. Aí vai vir a parte da validação pela empresa certificadora, e após isso que vai ser feito o registro e emissão para a venda desse crédito carbono. Então, é um processo bem complexo, né, que tende a demorar um pouco. Então, ele demora pela complexidade, né? Complexidade, isso. O David Ranieri, oi, David, tudo bem? Diz que, pelo que vi, valores pagos são entre 6 e 10 dólares por tonelada, está correto? Mais ou menos uma média, é isso mesmo? Varia. No caso do Pará, por exemplo, né, lá o crédito de carbono estava sendo comprado a 15 dólares a tonelada, entendeu? E esse caso do Pará, da compra que ele fez, de 180 milhões, né, que foi uma coalizão que ele fez, foi em 2024. Então, a gente sabe que pode oscilar para mais e para menos, né? Então, ficaria nessa faixa aí de 5 a 15, a 30. Se for no mercado regulado, como eu falei anteriormente, o valor tende a ser maior, dependendo de onde se comercialize. Se vai ser na Europa, né, ou se vai ser nos Estados Unidos. O Alessandro perguntou se há diferença entre crédito de carbono para reflorestamento e para preservação de vegetação nativa. Se sim, quais? No final de contas, né, o que vai valer vai ser o que você deixou de emitir, né? Se você vai fazer um reflorestamento, o que vai ser contabilizado vai ser a quantidade de dióxido de carbono que você deixou de emitir para a atmosfera, né? A vegetação nativa, se a gente for pensar que ela já está consolidada, ela tende a você ter uma captação maior. Se é um reflorestamento, tende a ter uma progressão até chegar num nível, né, que a vegetação nativa já tem. Mas isso aí depende do tipo de vegetação que você, Alessandro, está abordando, né?
Depende de inúmeros fatores. André falou, tinha certeza, sabia que o mercado regulado pagaria muito mais. E a Bebel perguntou, mas eu acho que você falou isso aí, se tem previsão do início para propriedades pequenas. Pelo que eu entendi, não, ou há exceções ou não? Não, é porque assim, se você certifica o seu imóvel, aí você tem que assim, não, eu tenho meu... E também assim, né, propriedade pequena quanto? 10 hectares, 5 hectares, 30? Inclusive, até o Alessandro complementou de uma certa maneira. Um pequeno produtor pode participar ou isso é mais viável para grandes propriedades? Depende do projeto, Alessandro. O ideal é que, assim, né, qual projeto que você tem em mente? É um projeto de reflorestamento? É um projeto de recuperação de APP, entendeu? De preservação de área de preservação permanente? Qual é o projeto? Porque com base nesse projeto, você vai conseguir projetar o quanto é que você vai conseguir reduzir essas emissões. Mas ainda assim, professora Margarete e Alessandro, é vantajoso, porque é um passivo que você tem ali, mesmo sendo uma pequena propriedade, que vai estar te trazendo retorno. Você não vai levar com uma área de reserva legal, uma área de preservação permanente paralisada. Você não vai ter isso. Você vai ter lá algo que está trazendo uma rentabilidade para você. Inclusive a Bebel falou aqui que o dela seria 20 hectares de mata virgem. Você tem um potencial. Dela deve ser Mata Atlântica, porque ela mora em São Paulo. Isso, tem um potencial grande, assim, né? Dentro das condições que a mata estiver, como é mata virgem, você tem um potencial que você pode implementar um projeto, sim, aí, de captação de crédito de carbono nessa região. Muito bom. Só tenho a agradecer a vocês, porque trouxe tanto conhecimento que eu mesma nem sabia. E muita coisa mesmo, que foi muito conhecimento que a gente, de repente, passa a abrir-se um leque principalmente quem está aqui, que é proprietário, como que sabe o que é uma coisa a mais que pode oferecer o imóvel dele, como os profissionais que podem levar essas notícias para os clientes deles, como eu tenho falado aqui com meus alunos. O David falou muito bom mesmo. Assim, eu tenho falado muito com meus alunos, gente, vocês são doutor do imóvel do cliente. O cliente ele não está para ir correr atrás de lei, ele está para confiar em vocês, para levar o melhor para eles, fazer um trabalho bem feito, tomar conta do imóvel, saber quando que é época de declarar ITR, quando que é época de pagar o CCIR. Então, assim, é um tipo um médico de confiança. Então, assim como a gente confia o corpo da gente, o médico, a gente também tem que confiar no imóvel em um profissional bom. E o profissional bom é justamente esse que sabe tudo que o imóvel dele pode oferecer, que está levando essa notícia para ele. Olha, você tem essa mata, isso, vamos tentar um crédito de carbono, um reflorestamento e tudo. Então, assim, eu acho muito importante vocês terem esse tipo de conhecimento. O Mahatma e Janderson, por exemplo, quem quer saber mais sobre vocês, procurar a empresa de vocês, para o serviço, o trabalho de vocês, tem o Instagram, né, do Mahatma, que eu sigo, mas tem o da Meridiano também, não tem? Põe o Instagram para o pessoal ir seguir. O Alessandro, enquanto você põe, o Alessandro, existe algum risco jurídico ou tributário envolvido para quem decide entrar nesse mercado? Existe algum custo para o produtor rural participar desse processo? Olha, o custo deve ser os profissionais, não sei, né? Ou fora dos profissionais, Alessandro? O risco, no Instagram o risco jurídico, né? O maior de todos é o quê? Porque se você certifica que a sua propriedade, aquela área está sendo destinada para a obtenção desses créditos, né? A entidade certificadora ela vai entender que aquela área vai ser preservada. Se porventura houver um desmatamento, né? Ou um incêndio que devaste aquilo ali, você pode ser processado. Pode haver um processo jurídico, né? Por desmatamento, ou porque você também está descumprindo o acordo, né? E aquela regra, aquele acordo que você fez em relação àquela parcela de terra, né? Então, o risco maior é esse. Mas quem trabalha dentro das 4 linhas da legislação, com certeza não teria nenhum problema. E em relação a risco tributário, não,
teoricamente, isso não se aplicaria, porque, assim, os rendimentos em si, né, como ele é comercializado pela Bolsa, né, esses créditos, né, as deduções de imposto de renda, etc., né, as taxas de IOF, etc., já seriam já ali na fonte mesmo, já teria essas deduções. Então, sei que a pessoa esteja fazendo algo ali muito mais a fundo ali, eu acredito que, não vou dizer que é risco zero, mas o risco mínimo. Risco mínimo, né? A Viviane falou se vocês fazem esse inventário e projeto, qual o custo por hectare? Tá, Então, eu deixei o Instagram deles aqui, ó, o Viviane, inclusive, né? Se vocês quiserem deixar mais algum contato. Então, Viviane, a gente, como foi no início, né? O trabalho de obtenção de crédito é um trabalho que é feito a 8 mãos, né? A gente está na parte do georreferenciamento, está na parte de chegar a conversar com o cliente, a oportunidade que ele tem, né, de fazer esse projeto, do potencial produtivo passivo, né, que a propriedade daquele proprietário tem, que aquele proprietário tem, né? Obviamente que ele, no caso, desejando aderir, né, nesse mercado, a gente designaria ele, no caso, né, para um engenheiro florestal, para a gente fazer todo o processo de forma conjunta até a entrega final dele. Muito bom, Isso. muito bom mesmo. Mas, de qualquer maneira, procurando a empresa de vocês, vocês já orientam também, né? Passam para as pessoas Sim, próprias, né? Você concentra, na verdade, o escritório concentra esse serviço, né? isso. A gente está sediado aqui, né, em Salvador, Bahia. A gente atende toda essa região litorânea, oeste, sul, baixo sul. E nessa parte de referenciamento de imóveis urbanos, rurais, né, parte de infraestrutura também a gente atua. Vai ser um prazer, né, trabalhar com vocês. Só tenho a agradecer vocês, principalmente todos que participaram da live aqui com a gente. Agradecer os que vão assistir depois também. Ô, Jantes Mahatma, muito obrigada mesmo por ter aceito o convite. E fica à disposição quando vocês quiserem voltar, quando quiser retornar, se tiver alguma novidade, ou mesmo para falar mais alguma coisa que interessa tanto para os colegas quanto para os proprietários, né? Perfeito, professora. Eu, particularmente, eu agradeço a oportunidade. Realmente é um tema que tende a ser ainda mais discutido, né, e mais implementado nesse mercado de agrimensura, que a gente sabe que o georreferenciamento ele é só o topo do iceberg, né? Quando a gente vê tudo que a gente pode fazer com esse georreferenciamento, com esse imóvel regularizado, uma vastidão de opções e de coisas que a gente pode trazer. E é isso, né? Mahatma, eu agradeço a sua oportunidade imensamente. A gente já se conhece há um tempo atrás, né? Gostei, né? Que aquela centelha que foi lá no seminário, né? Tá se propagando, né? E conte comigo, né? Sempre que você precisar. Janderson. Com certeza, ficamos lisonjeados, né, pelo convite. Acho que essa parceria, né, em profissionais de estados diferentes, esse bate-papo, essa comunicação é algo que fortalece muito, né, a nossa comunidade de regulação fundiária. Então, estamos sempre à disposição. O pessoal também quiser falar com a gente para tirar dúvidas, você, Margarete, quiser fazer outros bate-papos sobre outros assuntos, vamos estar sempre disponível. É uma honra para a gente participar dessa live com você, tá? E se tratando de Bahia, quando tem aluno da Bahia, eu já fico com dó, porque, como eu sempre falo, lá só tem posse, dificuldade para regularizar as posses, o proprietário, o posseiro não quer regularizar, é a Sim, dificuldade, né? Mas é um caos. é um caos mesmo. Pessoal, muito obrigada mesmo, dando os parabéns para vocês aqui, e o pessoal gostou muito da live, e o Alessandro falando, tema interessante que envolve a regularização fundiária. É isso aí, gente. Quanto mais a gente souber, mais leva para os proprietários. Bebel Franco foi 100, e foi 100 mesmo, foi 1000. Muito obrigada mesmo, viu? E voltem quando puder e quando quiser. Pode trazer o assunto, quero falar sobre isso. A live de terça-feira é uma live bem light mesmo, de bate-papo, viu? E para a gente trazer o melhor para todos, né? Os colegas proprietários.
certeza. Entendeu? Obrigado. Muito obrigada e até qualquer dia desse. Pessoal, muito obrigado, um bom fim de tarde, um bom resto de semana para todos vocês. Obrigada pela participação. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau.